Avante, Gaqueiros, eu sou Diego Lima e a arte é uma força destrutiva. E aqui do meu lado tá ele, Fábio Alienge. Tenho andado distraído. Pô, velho, eu não tinha uma frase, eu admito. Eu não tinha uma frase, eu pensei nisso agora, cara. Desculpa, pessoal. Eu acho que você errou a legião, hein, Fábio? É a legião, né, cara? Não, mas essa legião está numa cidade, cara. Então é uma legião urbana também, né? Nossa! Isso aí, começamos bem, hein? Cara, muito bom. Hoje vamos falar de Legião de Salvador Sanz, que foi um pedido, né, de uma ouvinte nossa. Já começar assim, né? Já fique de lição para você que ouve o nosso podcast e não interage com a gente, ó. Nós ouvimos os nossos ouvintes. Muito bom. Né? Então, mande recados pra gente. gente. É isso aí. Se você quer que a gente, sei lá, analise aquela obra que você gosta, ou até aquela que você não gosta, sei lá, mande sua mensagem, ou quiser comentar qualquer coisa aí do que você ouviu, falando besteira, falando abobrinha, ou então, pô, achou legal, mande sua mensagem. A gente adora receber comentários. É isso aí, Fábio, tá certo. Lembrando que foi um pedido da Diana, né, nossa ouvinte, muito obrigado aí. E já vou dar um spoiler desse programa, tá, Fábio? Eu amei essa peça, cara, eu amei, eu não conhecia nada do Salvador. E olha, acho que começamos com o pé na porta. E um pé com cascos, hein? Não um simples pé não, cara. Um pé com cascos na porta. Exato. Vamos falar então da obra de Salvador Sanz aí. Mais um argentino no nosso feed que tá fazendo bonito, né? Assim, apesar que, pô, falar de quadrinhos não tem como você não falar da Argentina, né? Nossa irmã, vizinha aí, sempre traz ótimos exemplares e o Salvador vem levantando mais alto ainda essa bandeira, né, Fábio? Sim, e cara, esse daqui, cara, que bom, né, que os quadrinhos argentinos voltaram a chegar no nosso país, né, porque, não sei, cara, durante tanto tempo, cara, eu tenho quase 40 anos, cara. Tanto tempo acompanhando quadrinhos, só de 10 anos pra cá, que eu realmente passei a ter acesso a quadrinhos argentinos, cara. Com exceção dos óbvios ululantes, né? Tipo Mafalda, Eternauta, que já tinha dado as caras um pouco antes, etc, né? Mas, pô, agora tem um pessoal da pesada vindo aqui, né? E o Salvador Sanz foi um dos primeirões aí, talvez, cara, já tem uma boa coleção do Salvador Sanz pela editora Zarabatana. Ela que é a responsável por trazer as obras dele aqui no Brasil, né? Sim. Bom, já que a gente já entrou no mérito, né, eu não tenho certeza, mas acho que o primeiro que eles lançaram foi o Noturno. E o Salvador Sanz é um autor aí bem prolífico no campo de terror e ficção científica. Pelo menos até onde eu tive acesso, né? É tudo mais ou menos essa área. Então ele lançou o Noturno, a Zarabatana lançaram 3 álbuns do Esqueleto, que é muito legal. Tem esse Legião, tem o Ângela Della Morte, e eu acho que o último que eles lançaram foi pelo Catarse, foi o Mega, que ele aproveitou para homenagear aí os kaijus. Esse você não leu ainda? Li todos. São todos muito bons. Ah, tá. Eu não vou te colocar numa fria te perguntando se você tem algum preferido, né? Não vou fazer isso. Não faça. Não, olha, cara, eu gosto bastante do Legião. Eu gosto muito mesmo. Eu daria uma chance pra quem tiver curioso e quiser mais depois desse episódio aqui, vai no Esqueleto. Ah, bacana. O Esqueleto é um negócio bem surpreendente, cara. Quase esquecendo, também, além da Zarabatana, eu tenho aqui em casa 2 volumes da editora Script, onde não é bem quadrinhos, mas são contos do Lovecraft que tem desenhos, ilustrações do Salvador Sanz. Eu tenho aqui o Chamado de Cthulhu e o Habitante das Trevas. É claramente, né, uma das principais referências pro Salvador, né? Claramente. Muito do que eu vi em Legião aqui, você sente ali, né, aquele clima que o Lovecraft já criava, né, no começo do século passado. Sim, não, com certeza. Com certeza o Salvador Sanz bebe muito do Lovecraft, do Clark Ashton Smith, os outros caras, até o próprio Howard, né, e os outros pessoal que navegou aí por esse horror cósmico. Tem gente que coloca ele ali do lado do Junji Ito, tá? Mas vou ser ousado aqui, hein, Fábio? Vou falar que o Salvador Sanz, ele tem a objetividade e a clareza, né? O foco na história que o Junji Ito não tem. Assim, eu li pouco o Junji Ito, mas
o que eu vi do Salvador, assim, demonstra que se ele se inspirou no Jiu-Jitsu, ele ultrapassou aí o mestre. Cara, olha, lendo esse Legião, eu ia guardar esse comentário mais pra frente, tá? Mas eu vou falar rapidinho, depois a gente retorna. Vamos lá. Relendo o Legião pra essa gravação, eu vou colocar ele do lado de um outro mangaka, cara. Eu coloco ele do lado do Kentaro Miura, de Berserk, cara. Olha só, hein? Pois é, cara. Tanto em nível de desenhos quanto pela temática aqui desse álbum, né? Acho que, olha, diria que é muito difícil não ter tido uma inspiração, viu? Ah, provavelmente. Até porque falam, né, que nós somos a soma, né, das nossas referências e com certeza até inconscientemente o Salvador tem colocado as coisas aqui dentro, né? Sim. Bom, e aqui no Brasil, esse quadrinho Legião, ele saiu em 2014, né, pela Zarabatana. Sim, isso, 2014. Tô tentando achar aqui quando saiu na Argentina o original. Eu achei aqui falando que era 2006. Eu acho que é isso mesmo, 2006. Beleza. Vale lembrar também que Salvador Sanz começou a carreira como autor e criador de uma revista argentina chamada Cazzoli. Chegou a ser publicado pela Fierro, que é uma revista de antologia clássica da Argentina, nos moldes de Metal Hurlant na França, Heavy Metal, não sei se daria para comparar, mas possivelmente uma 2000 AD também, lá da Inglaterra, esse tipo de revista. E a revista Fierro revelou aí inúmeros artistas que hoje são famosíssimos, né? Tem muita gente que, assim, vendo comentários na internet, que até acha que não vale a pena ou deixa de ler a história só porque ela acha que o preço não condiz com o tamanho. Ah, esse pessoal tá bem errado, viu? Pois é. Siga o meu comentário por aí, porque, cara, isso aqui é assim, eu não sei, vamos lá, eu acho errado você julgar um livro pela sua grossura. Exato. Tá, digamos assim, não sei, é o tipo, tantas páginas, não pode ser tanto preço. Primeiro porque, assim, tudo bem que aí é um negócio que pesa no bolso de cada um, mas ficar calculando preço por número de página, tipo, nem todas as obras têm o mesmo custo para uma editora quando ela vai negociar um título. Às vezes se negocia com o cara de a moeda tá barata, o outro a moeda tá mais cara, etc. Mas assim, o que eu posso dizer? Pô, tem 60 páginas aqui. 60 nada, eu acho que são umas 40 e poucas, velho. São umas 45 eu nem lá, mas assim, mesmo assim, cara, vale muito a pena. Porque é um negócio extremamente bem desenhado, é uma narrativa bem coesa, um argumento legal, tem todo um mistério por trás. Pô, é uma boa história que em 45 páginas te pega de jeito. Quanto ao preço, de novo, né? Cada um sabe onde arde mais o bolso. Exato. Mas dá pra encontrar numa promoção e dá pra encarar. Não é difícil esperar aí por uma promoção valendo 50%, etc. E se puder, não deixe passar. Isso aqui é muito bom. Ainda mais se você gostar de um terror. Sem contar também, né, Fábio, que ninguém tá vendendo história em quadrinhos por quilo, né? Então, fazer esse tipo de conta não é uma coisa mais inteligente, né? Não mesmo, né? Sem querer editar aí regras e afins, né? Cada um sabe o que é melhor pra si, mas... de fato, cara, eu sabe que quando vou pegar alguma coisa, eu raramente olho a quantidade de páginas que o negócio tem. Eu acho que tem muito mais a ver com a relação, o tema, né, quem tá fazendo, né, quem tá produzindo também. Eu acho que eu levo essas coisas mais em consideração, né? O tamanho, no final a gente vê. Com certeza. Bom, mas e aí, Fábio? Vamos contar a história aqui? Vamos debater a história junto? Como é que a gente pode fazer Vamos debater a história junto. Vamos dar spoiler, né? Vamos, assim, até porque, como eu falei, é uma história curta, então não tem como a gente... Se eu te contar a sinopse, tá, ouvinte, você já vai ter que terminar a história. É verdade. Né? Mas o legal são as camadas que existem aqui, porque o Salvador estava realmente inspirado. Com certeza. Fábio, beleza? Temos recado hoje? Hoje temos e mais de um, hein? Isso é bom, cara. Eu fico feliz quando nós recebemos o feedback dos nossos ouvintes, porque,
Quer dizer que tem alguém ouvindo, né, Fábio? Eu fico especialmente feliz por saber disso. Muito bom, cara. Então vamos começar aqui pelo nosso padrinho Fernando Petrucci. Vamos ouvir. E aí, galera do HQueiros, beleza? Aqui é o Fernando Petrucci. Acabei de ouvir o episódio sobre a Legião dos Super-Heróis, a Saga das Trevas. E confesso que é uma equipe de personagens que eu nunca li, ou se li foi pouquíssimo material, mas fiquei encucado aí para conhecer um pouquinho mais. Sempre que eu li algo a respeito, eu sempre achei muito confuso, não entendia muito bem os conceitos, mas o Fábio aí ajudou a passar por cima dessas dificuldades conceituais da equipe. Eu vou dar uma chance para essa galera, eu tenho um material aqui da publicação mais ou menos recente da Panini, do Geoff Johns, Superman e a Legião dos Super-Heróis. Vou dar uma lida, dar uma caçada aqui nas minhas DC 2000 para ver o que tem. Então vou suspender temporariamente a leitura de Bonelli para ver se eu acho bacana essa Legião. Mas é isso, galera. Continue em frente, um abraço e até a próxima. Ô, Fernando, obrigado pelo comentário, cara. Legal saber que você vai parar de ler Zagor pra Legião. Cara, não, brincadeira. Pode continuar com o Zagor, que é muito bom. E, pô, se eu puder ajudar um pouquinho nessa sua caçada, dá uma olhada naqueles primeiros números do formatinho do Superman que você tem, cara, que acho que você vai achar umas coisas legais da Legião ali, viu? Acho que você vai achar muita coisa boa, cara. Então, mas só comentando rapidinho, esse Superman e a Legião dos Super-Heróis aí do Geoff Johns e do Gary Frank, cara, é um material sensacional, cara. É um material que, cara, eu não sei, eu sou suspeito, eu gosto muito do trampo do Geoff Johns e eu acho que ele homenageia tanto a Legião quanto o Super-Homem muito bem nessa história. Pô, excelente, né, cara? O Geoff Johns, volta e meia, faz história aqui, né, que ele escreveu, e você mesmo já pontuou que ele é um cara que sabe trabalhar muito com o passado, né, dos personagens. Sim. Então isso é muito bom saber que tem mais material pra gente conferir. E Fernando, muito obrigado aí, cara. Fiquei surpreso se você considerar, né, cogitar parar de ler um pouco o Bonelli para ler outras coisas, mas é isso aí, cara. A vida do colecionador é essa, descobrir novas equipes, novos quadrinhos, e seria muito bem-vindo aí, ó, aos fãs da Legião. Tenho certeza que você vai gostar. Cara, eu acho que a gente tá falando de muitas legiões aqui nesse programa ultimamente, cara. É verdade. Não sei o que tá acontecendo, cara. Bom, muito bom. Fernando, muito obrigado. Continue participando. Bom, vamos ver aqui o recado agora do nosso ouvinte Tony. Avante HQueiros, Tony na área novamente aí para parabenizar pela nova fase. A fase 2.0 tá do caralho, bicho. Porra, cada resenha maravilhosa. Mas eu resolvi retornar aqui para poder elogiar esse programa fantástico que me fez me lembrar de uma das histórias que eu mais queria ter e nunca li. Eu sei que alguns detalhes, eu cheguei a ver algumas figuras e tal, e eu sou louco para ler essa história do Aragonés destruindo a DC e massacrando a Marvel. Eu acho muito da hora. E fiquei feliz que vocês apresentaram o programa e tal, né, mostrando os detalhes e tal. Eu notei que vocês chegaram a ficar em dúvida com relação a quem era o tradutor, né, das histórias. De acordo com o Guia dos Quadrinhos, o tradutor da HQ do Aragonés em si, destruindo a DC e massacrando a Marvel, foi o Mário Luiz Barroso, mano. Eu jurava que era o JP Martins, que ele que tem esse hábito maldito de fazer essas piadinhas nada a ver, tá ligado? Mas foi o Mário César Barroso. E então, né, a minha contribuição tá aí. Novamente, parabéns. Que programa maravilhoso. Agora eu vou ter em si mais tempo para poder importuná-los novamente. Mal posso esperar o próximo programa. Até uma próxima. Pô, Tony, muito obrigado aí. É bom tê-lo de volta, né? Muito bom aí a sua participação. E ficamos felizes, né? De trazer uma história que você queria conhecer, né? Do Sérgio Aragonés. Que, cara, só de falar o Sérgio Aragonés eu já começo a rir das piadas. E já não acho que são piadas tão bobas assim. Mas vale a pena conhecer, né? Muito bom. Tá, e legal saber do tradutor, cara. Pô, Mário Luiz Barroso é... Assim, não é o JP, né? Na brincadeira, né? Em termos de fama. Mas, pô, também já é um tradutor das antigas aí bastante
tarimbado aí do cenário. Não, ótimo, muito obrigado aí por complementar essa informação aí, valeu demais. E continue participando aqui com a gente, certo? Bom, agora nós temos o recado do Daniel Fontana, direto do Formiga Elétrica, cara, um podcast que a gente gosta muito e é sempre bom aí, ele já participou aqui com a gente, e é sempre bom, né, receber recados aí dos nossos amigos, certo, Fábio? Vamos ouvir? Com certeza, vamos lá. Olá, HQeiros, Daniel Fontana do Formiga Elétrica falando aqui. Em primeiro lugar, parabéns pelo excelente trabalho, que é sempre animador, inspirador, ver pessoas falando de gibi na podosfera e no YouTube também, sem babação, sem adjetivação vazia, sabe, um papo assim honesto, um papo bacana que realmente fala das obras, né? Traz aquilo que as pessoas que estão interessadas em gibis querem saber. E apresenta-se muita coisa, né, que a pessoa pode estar na dúvida sobre adquirir ou não, como também proporciona momentos de nostalgia. E é justamente isso que me motiva a mandar essa mensagem para vocês agora, porque eu, como ouço os episódios de vocês de forma irregular, eu há pouco tempo ouvi o dedicado ao Contrato de Judas, a história dos Novos Titãs, e eu queria dizer que essa é uma história que ocupa um lugar no meu coração assim bastante especial, porque ele me remete à infância, aos formatinhos da Abril, quando eu li essa história pela primeira vez. Falando em Abril, né, que mudou o nome da personagem Tara Markov para Dana Markov, eu fui descobrir isso, que foi mudado justamente ouvindo vocês, porque eu falei, caramba, mas o nome da personagem não era esse, né? Aí fui pesquisar, realmente, Abril tinha mudado, né, pra Dana, talvez por conta da nossa língua ter uma conotação sexual com Tara, deve ter sido isso, né? Tenho quase certeza que foi. Mas enfim, dane-se Abril. Vamos embora aqui falar do que essa história tem de especial, porque eu coloco essa história dentro dos grandes ápices que aconteceram com os personagens tanto da Marvel quanto da DC entre o final da década de 70 e toda a década de 80, e por ápice eu aponto histórias que poderiam ser os encerramentos definitivos de cada um desses personagens, né, que tiveram esses grandes momentos. É claro que gibi de super-herói é aquele negócio, né, você tem jornadas que são estabelecidas, né, caminhos que são estabelecidos a partir da criação de um personagem, mas essa jornada nunca chega a se completar, porque é uma publicação contínua, há décadas e tal. Sempre que aparece alguma ousadia, isso é revertido ao status quo lá na frente, né, se essa ousadia for muito radical, o que é uma pena. Mas eu diria que, tanto no caso dos X-Men, que nos anos 80, né, teve o Magneto se tornando o diretor da Escola Xavier, né, que melhor momento para encerrar o título X-Men com o recado de que o Xavier estava certo, ele conseguiu converter o cara mais radical, enfim, mas depois voltou tudo ao que era, né, infelizmente. E nos Titãs a gente tem um momento semelhante, que é o Contrato de Judas, porque, caramba, heróis adolescentes que se desnudaram aí para os leitores durante o run aí do Marvel Wolfman e o George Pérez, né, trouxeram aí um estofo dramático que não era tão bem trabalhado em outros títulos, e sempre houve essa obrigação não apenas de sair da sombra dos seus mentores, como também eles se tornarem, né, os novos heróis do primeiro time e tal, coisa que também não acontece, né? A gente sabe que eles nunca vão substituir os grandes da Liga da Justiça nem nada, né? Esse é o status quo da DC. Mas no Contrato de Judas você tem momentos assim que são bem bacanas, na minha opinião. O Robin deixando de ser Robin, se tornando Asa Noturna, saindo da sombra do Batman. E esses heróis também encarando algo para o qual eles não estavam preparados, né? Que é encarar o pior do ser humano dentro de alguém disfarçado, né, de amigo deles, né? Disfarçado de super-herói, super-heroína, no caso, legítima. Que é uma decepção que normalmente a gente enfrenta na vida, né? A gente achar que uma pessoa é de alguma forma, né? Seja por ingenuidade ou seja lá o que for, mas depois a gente quebra a cara, né? Algo que acontece muito, né, nessa passagem da adolescência para a vida adulta, né? Que infelizmente nos endurece. E eu consigo ver isso nessa história dos Titãs, né? E por tudo isso que eles passaram, né? Que foi um ritual de passagem que é muito análogo, muito identificável com a vida real,
eu acho que os Titãs eles poderiam ter terminado ali. Né? Nada do que veio depois, arrisco dizer, é tão legal quanto o Contrato de Judas, por conta desse estofo, né? Por conta desse momento culminante deles, tá? E é isso, tá? A gente podia falar de outros personagens que têm aí suas grandes picos das suas jornadas aí nos anos 80, mas fica aí só essa menção aos X-Men e esse comentário sobre o Contrato de Judas, que é realmente muito bacana, vale reler até hoje. Me desculpem pela mensagem longa, tá? Parabéns mais uma vez e é isso. Um abração para todos aí. Valeu. Certeza que quem mudou o nome da Tara pra Dana foi o JP, cara. Certeza que foi ele. Então, beleza, como o Daniel disse, abriu que se dane, né? Pô, Daniel, cara, muito obrigado pelo comentário, cara. Como o Diego disse, o Formiga Elétrica é uma puta de uma referência aí pra gente. A gente adora o canal e assim, os caras têm podcast, tem canal no YouTube, dão workshop, nem sei como que eles arranjam tempo pra tudo isso, cara. E é tudo muito bom. Então, cara, brigadão mesmo. Eu achei bem curioso o Daniel comentar justamente essa questão de apontar os encerramentos das histórias dos personagens, porque eu não faço isso com todos, né? Mas eu até conversei um pouco com ele no WhatsApp sobre isso depois. Pô, eu costumo enxergar a saga do Clone como um encerramento pro Homem-Aranha, por exemplo. Dadas, não fazendo um comparativo de qualidade assim da saga do Clone com o Contrato de Judas, tá? Longe disso. Mas mas eu costumo pegar na rua, não, por favor, não. Mas eu costumo enxergar assim a saga do Clone como um encerramento para as histórias do Homem-Aranha, e eu não dou muita bola pro que veio depois disso, assim, lógico que eu li, etc, mas na minha cronologia, porque todo nerd que se preze, né, que se dê o respeito, tem sua própria cronologia das coisas, não entra. E, pô, acho interessante ele ter comentado isso, porque, tipo, eu pensei, pô, não sou o único, cara. Então é legal, pô, e realmente dá pra apontar aí alguns encerramentos, cara. E olha que curioso, essa fase aí dos X-Men que ele comentou, quando o Magneto era o diretor da escola, cara, assistindo lá o documentário do Chris Claremont à frente dos X-Men, dava pra se ver que ele tinha muito orgulho de onde ele tinha chegado como personagem Magneto, e dá pra ver a decepção que foi pra ele quando a Marvel obrigou ele a transformar o Magneto em um vilão de novo, só pro Jim Lee poder desenhar o Magneto enfrentando os X-Men com o uniforme clássico, etc. Tipo, desfizeram um trabalho de décadas que o Chris Claremont tinha feito só pro Jim Lee poder fazer desenhinhos dos heróis se enfrentando com o vilão. E aí o Claremont depois acabou saindo e marcou o declínio das histórias dos personagens. Então, sim, porra, isso seria um puta encerramento pros X-Men, de fato. Mas assim, gibis de heróis nunca terminam, então é isso, né? Às vezes você consegue apontar vários pontos de encerramento. Muito bacana, muito bacana. Não, e eu achei bem legal essa proposta aí, como o Daniel trouxe, você também reforçou. Que é isso, cara. Você cria sua cronologia, termina o personagem, né? Onde faz mais sentido pra você e seja feliz, né? Não vai pegar pilha com coisas novas criadas ou que estão destruindo, né, o seu personagem de alguma forma. Exato. Né? Cara, não, esses personagens estão aí há 60, 70 anos, cara. Deixa destruírem, velho. Pô, tá bom, cara. As histórias que a gente leu estão lá, estão guardadas e não vão mudar. É isso aí. Pô, e assim, só pegando aí o último ponto do comentário do Daniel a respeito aí das resenhas, etc. Pô, assim, eu fico feliz de ouvir isso, porque assim, acho que nós três aqui do canal, a gente conversou bastante sobre como a gente queria fazer a nossa abordagem, né? E a gente chegou lá na conclusão que assim, pô, vamos fazer resenhas, mas vamos tentar trazer o que a gente sente lendo as histórias, né? Tipo, o que a gente pega de cada história, não uma análise puramente técnica, mas muito até porque talvez a gente nem tenha envergadura moral pra fazer isso, né? Exato. Mas a gente sempre tentou trazer algo do tipo, beleza, vamos falar de coisas que a gente gosta, e quando a gente não gosta é pra espizinhar mesmo, mas tipo, falando do que a gente gosta, como aquilo faz a gente se sentir. Pô, fico feliz de ouvir esse comentário, cara. Fico muito feliz. Não, também, e é como você falou, né, Fábio? O Formiga sempre foi um norte ali pra gente, né? Antes mesmo de
começar a produzir alguma coisa. Então é muito gratificante, né? Ver o Daniel aí participando. Ele também já teve, né, a humildade de vir aqui participar junto com a gente no programa. Sim. Né? E espero que ele volte, né? Vamos pensar em algum conteúdo para ver se ele volta. Mas eu fico muito feliz. E, Daniel, muito obrigado pela sua audiência e continue acompanhando a gente aí. Também, se possível, mande mensagens aí pra gente estar sempre agregando mais aí aos programas, beleza? Bom, e se você quiser, né, fazer como essa galera aí que participou, é muito simples. Você pode mandar um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Se não quiser mandar áudio, né, quiser mandar um texto ali, não quer que sua voz seja registrada, tem vergonha, pode mandar uma mensagem no nosso e-mail, no contato@gaqueiros.com.br. E se você quiser ser nosso padrinho, é muito simples, né? Só ir no PicPay, no Catarse, veja lá as nossas recompensas e a partir de R$5 você já participa de sorteios mensais de quadrinhos, que eu vou te falar que você não encontra quadrinho nenhum por R$5 aí, cara. Nem por 10, por 15, já começa a ficar... Mais ou menos você acha alguma coisa, né, Fábio? Com certeza. É difícil, hein? Ainda é difícil. Talvez no sebo. Aí no sebo você encontra. Isso é. Mas é isso, cara. De qualquer forma, não ser nosso padrinho, mas só acompanhando o nosso trabalho e comentando aqui, você já está contribuindo muito para que esse podcast vá cada vez mais longe. Bom, acho que é isso, né, Fábio? Vamos para nossa história agora? Opa, demorou. Tem uma legião esperando. Nossa, tomara que não, hein, cara? Eu vou fugir. Bom, vamos para a história então, Fábio. E eu vou passar a sinopse aqui, né? Basicamente, eu vou contar a história inteira. E aí a gente vai debatendo. Bom, vamos lá, cara. O que a gente encontra aqui em Legião, né? Nós somos jogados aqui num dia meio estranho, né? Onde coisas estranhas acontecem com pessoas que a gente nunca ouviu falar e também o Salvador não tem interesse nenhum em aprofundar esses personagens, né? A gente só precisa saber o que eles fizeram e qual foi a consequência disso. Uma coisa legal de ver essas histórias aqui do Salvador Sanz, né? Tipo, acontece aqui, acontece no Noturno, acontece no Mega. Por ele ser argentino, as catástrofes acontecem em Buenos Aires, cara. Isso é ótimo. Cara, que legal, né, cara? Ver, tipo, uma treta acontecendo que não é em Nova York, não é em Tóquio, não é em nenhum desses lugares manjados, né? Se eu não me engano, até o prédio que tá na capa do gibi é uma faculdade de Direito. Que legal, mano. Interessante. Então aquele monstro, né, da capa ali da Legião, ele tá realmente nas ruas de Buenos Aires. Muito bom. Cara, e já que tá na capa, né, vamos mencionar, o capacete desse monstro é uma caixa torácica, cara. Então, nós estamos falando de um horror cósmico aqui que é difícil de descrever. Então, pode ser uma caixa torácica, pode ser qualquer outra coisa, né, Fábio? Isso aqui é uma representação maluca, né? Sim. Não, é aquele negócio, né? Tipo, cara, é um negócio impossível, cara. É um negócio inenarrável e realmente é um horror, cara. É um horror com o qual os humanos não têm a menor chance. Até ao longo da história, né, a gente vê aqui pessoas que fogem desse horror e as pessoas mesmo falam, eu não sei do que eu tô fugindo, mas eu preciso fugir. Né? É aquele medo, assim, quase que inconsciente, né? Sim. Cara, mas vamos lá. A gente tá lá no começo, algumas pessoas fizeram alguma besteira. Só que, assim, é estranho ver que, tipo, no fim das contas, foram as artes, né, que ferraram a comunidade, né? Temos aqui uma pintora, né, a Azul Cobalto, que ela descobre uma nova cor, a Ultramal, que me remeteu, aqui ó, já que a gente vai fazer os apontamentos, já me remeteu muito àquele conto A Cor que Caiu do Espaço, do Lovecraft. Do Lovecraft. Que é uma nova cor e tal, uma coisa também indescritível. Eu falei, olha só! Eu acho que a saída que o Salvador Sanz tem aqui pra na hora de lidar com essa cor é bom. É esperta, né? É meio óbvia. Ele descreve, né, uma nova cor, o Ultramal, e aí ele tem toda uma tensão da HQ com relação a isso. E aí ele comenta, alguns acham que é um violeta quente, outros um amarelo frio, e os cientistas falam que é impossível, etc. E beleza, né? Tipo, e o lado bom ele não precisa representar essa cor, porque quando o quadrinho abre, ele tá em preto e branco. Exato. É muito bacana o uso de cores, assim. E ele só começa a ficar colorido quando realmente as coisas começam a dar errado
e começa a chover sangue. Pois é, porque a gente vê acontecimentos isolados aqui, né? Sim. Nós temos a pintura que descobre uma nova cor, nós temos o Félix, né, que é um rapaz que chega adiantado ali pro ensaio da sua banda, né, e decide começar a tocar guitarra, e quando vê, ele passou 24 horas tocando guitarra, né, ele nem se deu conta disso. Pois é. E nós temos também uma escultora Que é a Alicia, que encontra, né, a Azul Cobalto no museu, onde ela está expondo essa nova cor, né, que é a sensação da cidade. E ela fala, olha, a escultura que você está exibindo aqui, eu fiz uma igual, né, sem a gente se conhecer. Então eu falo, pô, peraí, que coisa maluca, né, alguma coisa está acontecendo, né. E aí que começa a chover sangue, que nem uma coisa doida, assim. sim. E a própria sinopse, né, do álbum, a sinopse comenta, né, pô, tem uma música que nunca deveria ter sido criada, uma cor que não deveria ser vista e uma forma que ninguém devia conhecer. Mas os três são descobertos e aí não dá pra voltar atrás, a passagem foi aberta. E é quando começa a chover sangue. Exato. Aí começa toda a loucura do terror cósmico, né? Porque surge uma face, né, entre as nuvens, olhando, né, pra terra lá embaixo, uma coisa, cara, assustadora, né? É nesse ponto que eu trago as referências do Kentaro Miura e o Berserk, cara. Opa. Porque quem lê o Berserk, cara, não tem como não associar isso aqui com um eclipse. E aí, no decorrer da história, a gente vai vendo que, tipo, vão surgindo monstros. E monstros, assim, impossíveis. Do mesmo jeito que lá no Berserk se surgiu, assim, só dar um panorama geral. Berserk é um mangá de fantasia medieval, só que uma fantasia medieval sobrenatural, digamos assim. Sobrenatural no sentido que aparecem monstros, mas não algo mais Senhor dos Anéis. Um negócio um pouco mais demoníaco, digamos assim. E os monstros, quando aparecem, são, novamente, tem um quesinho de horror cósmico ali, porque é algo impossível para os humanos conceberem. Exceto o Guts, que é o personagem da história, que tem uma espada de 3 metros que ele usa para fritar ovo, e ele fatia os monstros com ela. Mas, enfim... Enfim, todo o resto, tirando o fato de que Legião não tem o Guts pra fatiar os monstros, todo o resto eu vejo bastante influência de Berserk nessa obra aqui, viu? Caramba, que bacana. Só que o Berserker é aquela série gigantesca, né? Isso, e que o autor morreu sem terminar. Pois é. Pra deixar mais mistério ainda. Pois é. Um dia teremos um programa de Berserk aqui, doa quem doer. Isso aí. E aí, ó, pra fazer uma homenagem, a gente vai terminar ele no meio. A gente não vai finalizar e vai ficar assim o episódio. A gente vai terminar no mesmo ponto que o autor parou. Mas e aí, Fábio, ó, então tudo aconteceu aí, né? Pessoas fizeram coisas extraordinárias sem saber. Começa a chegar monstros na cidade e pessoas começam a ser mutiladas, né? A cidade toda começa a fugir, ficar desesperada, porque esses monstros, eles não têm nenhum pingo de misericórdia. Eles saem atrás de alguma coisa que a gente não sabe o que é, né? Cara, eles podem não ter dó, mas eles são muito metódicos, cara, porque tem uma cena, né? Um dos personagens que acaba participando da fuga, né? É um zelador de um prédio. Ele tá preso no elevador a hora que o horror começa, e na hora que ele sai do prédio e lá fora tem meio que 2 fardos enormes de uma coisa que ele só descobre o que é quando ele se aproxima. Em um dos fardos é um monte de cabeças, no outro fardo são vários braços. E aí tem outro fardo que são os torsos das pessoas. Então, tipo, os monstros fatiaram as pessoas e dividiram por tipos de partes do corpo, sabe? Você tá achando que é bagunça, Fábio? Não, claro que não, cara. Existe um método aqui. Exato. E tudo aqui é muito bem retratado, porque o Salvador Sanz, ele é um baita ilustrador, cara. Então os detalhes aqui estão assim, pra quem se apega, né, aos detalhes, vai se deliciar, porque tanto quanto os cenários são muito bem retratados, né, e muito reconhecíveis também, né, para quem conhece a cidade de Buenos Aires, quanto os personagens, né. Os monstros é um deleite. Cada vez que aparece um monstro novo, eu parava para observar assim, porque, cara, eu imagino tanto que ele se debruçou ali para fazer um monstro diferente do outro e com um visual que eu nunca vi também em outra obra, né? É muito original. Com certeza. Voltando um pouco no traço do Salvador Sanz, aqui
eu pude notar uma certa influência que é muito difícil dizer que não tem, que é coincidência, eu acho que tem sim. Eu vejo uma certa influência no traço dele do Richard Corbin, que é também um autor clássico de terror de quadrinhos dos Estados Unidos, que faleceu inclusive há pouco tempo. E ele chegou a desenhar Hellblazer, chegou a fazer minissérie do Luke Cage na Marvel, etc. E ele tinha um pouco essa característica de, eu não sei, eu vi umas texturas aqui nessa obra que eu vi muito no trabalho do Richard Corbin e eu fiquei bem feliz de ver isso. Ah, com certeza, né? Ele traz essas influências até porque nós estamos falando de uma obra de nicho, né? Então não espere aqui também uma coisa super rebuscada e tal, se bem que a discussão né, do quadrinho, mas como é uma obra de nicho, não tem tantos autores fazendo isso. Então, basicamente, a referência de um é a referência do outro também, né? Sim. Então, com certeza, o Richard também era uma referência do Salvador. Com certeza. É, né? Uma referência. Sim. Cara, e você falou dos monstros, cara, vendo esse monstro aqui, não tem como não pensar em Hellraiser, cara. Putz, cara, sabia que eu ia trazer isso um pouco mais pra frente, mas eu ia falar mais sobre o propósito, né? Ah, que sim. O Hellraiser tem esse propósito também, mas sim, a gente vê muito coisas da obra do Clive Baker, né? Sim, Baker, sim. Baker. E que ele também trouxe, ele basicamente renovou, né? Muito do que se entendia do terror, do cinema. E, cara, as maquiagens que ele usava nos anos 80 até hoje enchem os olhos, né, naqueles filmes. E já que a gente falou, Clive Barker, que também com certeza teve influência no Berserk, tá? Ah, caramba, com certeza, cara. tá tudo ligado. Você precisa ler Berserk, cara, é isso que você ia comentar, você precisa ler Berserk. Eu ia falar isso, eu acho que eu vou sair daqui e vou ficar curioso pelo menos pra conhecer o lore, assim, sabe? Conhecer o que tá cercando ali, sobre o que fala, porque é uma temática que eu gosto muito. Eu não esperava esse nível tão forte aqui no Legião, tá? Eu não sabia que era uma coisa mais voltada para esse nicho e gostei bastante. E agora você dando, olha, todo mundo foi beber lá no Berserker, talvez eu também vá lá conhecer, cara. Muito bom. Não, mas no caso foi o Berserk que bebeu no Hellraiser, né? No Clive Barker, né? Mas bem... Ah, o Berserker ele é contemporâneo ao Hellraiser? Eu acho que é um pouquinho mais novo. Ah, bacana. Legal. Não, cara, o que o Hellraiser original ali fez, cara, ele revolucionou muita coisa até hoje e tem gente indo lá buscar, né, o que o cara criou. Sim. Bom, mas é isso. A gente, como você comentou, né, os monstros começam a surgir. Antes mesmo de ver os monstros, as pessoas pensam em fugir. E aí o nosso... não sei, né? Eu vou chamar de protagonista, né? Mas não muito, né? Nosso protagonista peronomútil, o Félix, ele tem a ideia de se esconder numa caixa d'água e lá tem mais 4 pessoas. Um deles é o zelador que eu já tinha comentado. O Félix é o cara... Da guitarra. É o guitarrista, é o cara da guitarra. Um deles era o zelador. O outro é a menina que tinha descoberto a cor ultramal, é a azul cobalto. Cara, e tem um quarto que eu não sei... Tem o Léo. Ah, um Léo. Acho que não faz nada, né? E o careca, que é o zelador, ele não tem nome, cara. Eu não achei o nome dele. Então, assim, não tem nome. É o zelador. Zelador sem nome. Pois é. Exato. É verdade, na hora que eles estão se apresentando, ele não tá. Caramba. Uhum. Não, eu procurei, cara. Eu li umas 3 vezes e falei, não, cara, cadê o nome desse cara? Não tem. Bom, mas assim como o acaso, né? Fazem eles ali sobreviver essas primeiras horas, né? Só que não dá pra sobreviver só dentro de uma caixa d'água. Então eles decidem explorar a cidade pra tentar entender o que tá acontecendo, né? Até que eles vão parar dentro de uma casa onde tem um papagaio que conta toda a trama. Eu achei isso inventivo, cara. Pô, faz sentido, cara. Pô, mas é uma casa assim meio nebulosa, né, cara? Tipo, sei lá, a residência do Doutor Estranho lá em Nova York, não sei, cara. É um negócio já com símbolos, né? Já do lado de fora. Tipo um negócio, ó, não chega perto não. Exato. E realmente é uma casa onde os monstros não chegaram perto, né? Tinha uma inscrição na porta, uma inscrição meio diferente. E aí eles resolvem entrar, porque sim. Porque o narrador quis, né? Porque o narrador quis, Mas, e aí eles também descobrem, né? Um pouco mais pra frente, que essa casa é a da escultora, da mulher que fez, né? Aquela forma, que não dá pra descrever também como é, que a Azul também fez pra descobrir a cor, né?
Cara, é uma forma bem esquisita, né? Porque, tipo, aparentemente é um prédio, mas tem intestinos, né? Desenhado dentro dela. Uhum. É uma loucura. Mas assim, no fim é o papagaio que conta pra eles o que tá rolando e as coisas que tem que ser feitas pra abrir a passagem, né? A cor que não deve ser vista, a forma que não pode ser esculpida e a música que não pode ser ouvida. Esses 3 foram feitos, foram atingidos, então abriram-se as portas do inferno. E ele até comenta que esse pessoal, né, esses monstros que estão chegando, eles amam essa arte proibida, né? Sim. E agora eles precisam descobrir como é que eles chegam nessa cor, né? Essa nova cor descoberta, pra terminar ali o que quer que seja, né? Bom, e aí na fuga, né? Lógico que não vai dar certo, os monstros vão chegar lá na casa e tudo mais. Na fuga, a Azul é capturada pelos monstros, né? Uma cena bem legal, achei bem bacana, quase como uma abdução, né? Ela é tirada ali da mão dos caras. Nessa cena um dos carinhas já morre, né? Que é o Mel, que, como eu falei, não servia pra nada, né? Só pra morrer mesmo. É só pra criar um draminha ali, né? Realmente ele é abduzido e eles acabam chegando naquele prédio todo sinistro que apareceu na cidade do dia pro outro. Prédio que, aliás, tem a mesma forma da tal escultura que produzida e desenhada para aquelas pessoas, né? E aqui sim tem uma influência de Junji-Ito, porque o Salvador Sanz vai aproximando o desenho do material que é feito esse prédio enorme, e dá para ver que são os corpos das pessoas que encaixados um no outro que é feito isso. Cara, é bem Uzumaki, né? Essa parada Isso é bem Uzumaki. de usar pedaços e tal. Eu cheguei a ver uma entrevista com o Salvador. E aí, estavam perguntando sobre influência e tudo mais, e aí falaram sobre o Junji-Ito. E ele falou assim, que ele fez, né, uma peça, ele tava começando a rabiscar a história e tal, e nessa história, agora eu não lembro qual é o nome, tá? Tinha um caracol. E aí, falou que muita gente começou a mandar mensagem pra ele, falou, nossa, olha, tá copiando o Junji-Ito e tal. E aí ele falou assim, cara, é incrível como o Junji-Ito conseguiu patentear a forma caracol. Ninguém mais pode desenhar, tá ligado? Cara, não, mas olha, é incrível mesmo, cara, porque assim, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Cara, algumas vezes o meu filho desenhou uma espiral assim no sulfite, cara, e quando ele fez isso, eu e minha esposa, né, nós dois lemos o Uzumaki, eu e minha esposa, um olhou pro outro e pensou, mano, fudeu. Fudeu. Meu Deus. Cara, é incrível o que esse cara conseguiu com essa obra, cara, porque sim, cara, a espiral é dele, ninguém mais pode usar, a espiral é dele, cara. Pois é, cara, o Salvador tava triste falando isso, pô, o cara patenteou o bagulho. O Salvador devia ter uma ideia muito boa pra espiral, né, cara? Só vai ter que pagar os royalties pro Junji-Ito. Mas é verdade, cara, esse lance do prédio aí, agora você falando, remeteu muito. Se eu não me engano, tem uma cena de umas casas, né, no final de Uzumaki lá. Sim. O Junji-Ito, falando da obra do Junji-Ito um pouquinho, dá pra ver uma relação também. Cara, com certeza o Salvador Sanz conhece o Junji-Ito e tem alguma coisa, porque tem umas bizarrices de formas de monstros aqui que lembra, assim. A própria coroação parece que saiu de algum gibi do Junji-Ito, né? Mano, essa coroação é embaçada demais, cara. O bom, cara, é que as pessoas vão buscar referências boas, né? Não é uma coisa, assim, ruim sendo copiada, né? Então, que seja, cara, é isso aí. E aqui a gente vê mais um pouquinho da cafajestice argentina do Salvador Sanz, né? Porque... é bem na hora da coroação que começa que o Ultramal aparece de novo. E bem nessa hora o gibi volta a ser preto e branco. Exato, tá certo. Como é que ele vai retratar uma cor que não existe, cara? Cara, se vira, imagina cara. Isso. Na adaptação, né, teve, acho que alguns anos atrás, do filme A Cor que Caiu do Espaço, né, do Lovecraft, a cor que eles usam é tipo um rosa neon, assim, sabe? Nossa. Aí você olha e você fala, pô, mano, Isso é rosa, cara. É difícil você tratar, entendeu? Esse filme aí tem o Nicolas Cage, né, cara? Tem um... É assim... Eu não vi, não. Cara, é um filme bom, cara. Ter o Nicolas Cage não foi ruim, não, cara. Foi bom, gostei. A expectativa tava baixa por conta do Nicolas, mas foi legal. Sei lá, cara. Nicolas Cage... Desde os Motoqueiros Fantasma lá que não dá pra levar a sério, cara. Desde antes, talvez, sei lá. Você colocou ele na geladeira, né? Coloquei. Bom, beleza, vamos retomar aqui. Ó, então nós temos aqui, a Azul foi raptada lá pelos monstros, né? E os meninos lá tentando fugir também acabaram caindo lá, né? Junto com essas criaturas. E aí,
eles encontram, né, a Azul, ela tá de joelhos e ela tá sem os braços, cara, numa cena assim muito forte. É um negócio bizarro mesmo. E ela né? tá com um vestido diferente e tal. E de fato, cara. E aí a gente vê os pensamentos do Félix, né? Ele fala assim, pô, eu olhei, eu pensei que fosse um casamento por causa do vestido, mas aí eu vi que na verdade era uma coroação. Estavam coroando a Azul. E a coroa era tipo um barato feito com os braços dela. Meio que os braços cruzados, né, amarrados assim, colocados sobre a cabeça dela, assim, é uma parada perturbadora. Pra segurar uma tigela, e assim, e a tigela tava lá porque a Azul tava chorando e a tigela ia segurar as lágrimas. E as lágrimas supostamente deveriam ter a cor que ela inventou, o ultramal. Acho que era o jeito que a Legião encontrou de produzir essa cor, né? Eles não sabiam como produzir essa cor. Meu Deus do céu. Que maluquice, né? Acho que com certeza essa é a cena mais Hellraiser possível, né? Porque, assim, a gente tem aí monstros vítimas em formatos impossíveis fazendo coisas impossíveis, né? Eu não cheguei a falar isso na hora, mas pô, um dos monstros usa pele de gato como ombreira, cara. Caraca, não reparei isso, não. Então, dá uma reparada. Um dos monstros usa peles de gato como ombreira, cara. E carrega cabeças de cachorro pendurado no cinto, cara. Cabeça de cachorro eu vi no animal que o monstro monta. É ele mesmo. Na capa dá pra ver bem. Então, quando esse monstro aparece no gibi, você dá uma olhada nos ombros dele. Ele tem umas peles de gatinhos. Que fofo, né? Que fofo. E aí a gente vê o outro personagem que é a escultora. Ela também já não tá no normal dela, ela também tá vestida toda diferente, com... Cara, é meio difícil de dizer, mas ela veste um véu e pendurado nas pontas do véu existem pequenos fetos. É tenso. É um negócio muito perturbador, cara. É tenso. É tenso demais. Assim, estamos fazendo algumas descrições aqui, mas, cara, você vê os desenhos, é impagável. Vocês precisam ver essa obra. Sim. É um negócio que é muito mais rico, né? Porque eu tenho certeza que o Salvador passou dias pra fazer uma página, sabe? Tem muito detalhe. Sim, cara, e pra pensar nesses designs também, não é um negócio assim do dia pra noite, né? Se for, ele precisa fazer alguma terapia, né? Porque não é possível. Tão rápido assim, um estilista, vou fazer um vestido com fetos, ossos. Meu Deus do céu. E assim, no fim das contas, cara, assim, literalmente faltam 2 páginas pra acabar a obra, né? Meio que as 3 pessoas responsáveis pela abertura, né, da passagem, que é a escultora, a pintora e o músico, eles acabam se tornando príncipes da Legião contra a vontade deles, porque a gente vê que todos eles estão arrependidos, né? Exceto talvez a escultora, mas a Azul e o Félix realmente não queriam ter feito o que fez, mas eles inadvertidamente acabam assumindo posições dentro da Legião. Fazem parte da Legião. E aí, como você falou, né, o Félix, da metade pro final, ele meio que vira o narrador da história, né? No começo tem um ou outro balão ali, mas depois se perde um pouco isso. É mais essa cena do julgamento, né? Que ele vira o narrador. Exato. Que aí é onde ele fala que, assim, ele coloca o leitor lá dentro e fala, olha, imagina um mundo, né? Imagina um mundo onde a arte é o motor da guerra e da aniquilação, e que a arte busca ultrapassar os limites. E essa ultrapassagem de limites, né, é o que a Legião quer. E ela quer sempre mais, né? Até termina um monstro da Legião dando um violão, assim, né, pro Félix, assim, tipo, cara, continua transgredindo, né? É basicamente... Continua aí que tá legal, né? É basicamente essa a mensagem, né? A obra termina assim com um final aberto, né, e muito subjetivo, e o que eu acho que faz muito bem para a história que ele queria contar, né, porque o terror cósmico ele não traz o porquê. A ideia não é trazer porquê, e sim trazer perguntas, né? Eu acho que essa que é o grande trunfo desse estilo. E assim, o terror cósmico é algo do tipo, mano, a humanidade não tem salvação. Tipo, vocês não adianta pensar que no final vocês vão se dar bem, porque vocês não vão. Já pensou se no final o monstro dá o violão lá pro Fênix e falar, toca Raul, cara? Aí não é Legião, né, cara? Aí, não era Legião, caraca. Não. Mas assim, essa é a minha leitura, tá? Agora.
Porque depois que você vê todo esse cenário e tudo mais, o que me parece? Me parece uma representação de um artista de um artista no nosso mundo, tá? Um cara que faz uma coisa que a sociedade condena ou acha que aquilo insulta a sociedade de algum modo. Então esse artista, né, que ele transgrediu, né, o status quo ali, ele é posto em um mundo de julgamentos, ele é posto como um monstro, como um cara que tá, sabe, fazendo mal para nossas criancinhas e tal. É, uma aberração, né? Exato. Então é meio que o Salvador colocando a gente na pele de um artista que transgrediu. E o que ele passa, o que ele sofre, né? Por ser um transgressor, né? Por ser um transgressor. Então ali, a Legião nada mais é do que outras pessoas que sofreram isso, que estão abraçando esse artista. Falando, cara, na boa, o que você fez foi muito foda, continue fazendo, sabe? Porque a sociedade precisa ter esses chacoalhões, né, de vez em quando. Então você diz que a Legião é um bando de fanboys, cara. A Legião nada mais é do que os músicos, poetas, artistas que ficam à margem da sociedade, sabe? Nada mais é do que os funkeiros proibidões. Eu tava pensando naqueles fãs do Lucas Neto, mas tá bom. Não, pô, não, aí não. Estão falando de arte, pô. Não, mas, cara, pô, não, acho que faz todo sentido sua leitura, cara. Eu acho que, com certeza, é uma extrapolação, né? É uma extrapolação às últimas consequências, né? Usando o terror como base. Cara, muito legal. O terror é uma alegoria para um digamos, sei lá, uma depressão, por uma parada assim que o cara sofre tanto julgamento da sociedade por fazer a arte, né, dele, que o cara ele acaba virando outra coisa, né? Aí como a gente viu, a Azul de uma pintora que tava lá na TV, nossa, olha que legal como ela é boa, daqui a pouco ela vira outra coisa porque ninguém mais aceita, né, o que ela fez vá contra o que é certo, né, pra sociedade, assim, tô fazendo aspas aqui, tá? Não, e a gente vê isso na figura do Félix também, né, porque o cara sai numa banda fundo de quintal, né, e assim, a gente vê pelas camisetas que ele usa e pelos CDs que ele ouve, né, que aparece na primeira página, que ele não é um cara assim, tentando chegar no mainstream, né, e, pô, o cara tem camiseta de Venom, ouve Dimmu Borgir, ouve Tristana, então, tipo, já é um cara, se ele tá fazendo esse mesmo tipo de música, já é um cara que não vai ser bem visto, né. Exato, é meio que a Legião, ela abraça essa galera que não é bem vista, né? Que vive à margem ali. Isso aí. Talvez, né? Uma das perguntas que pode ficar é... Esse é o preço, né? Da ousadia, sabe? Assim, deve acontecer dessa forma, sabe? Eles passarem por esse calvário e serem quase que destruídos, despedaçados, né? Sei lá, é uma coisa meio que de consciência, assim. Ah, bacana. Interessante, cara, interessante. Eu acho que é o Salvador falando assim, olha, eu lancei umas paradas e a galera tá me condenando. E eu tô me sentindo, sabe, dessa forma, assim, porque ele é um artista, ele escreve, ele desenha e tal. Então eu acho que pode até ser um pouco... Um pouco disso, né? É íntimo dele mesmo, sabe? Ele, a forma que ele encontrou de se expressar, sabe, da carga emotiva que ele recebeu, e ele continua com o violãozinho dele lá fazendo as obras. Ah, bacana, legal, não, interessante. Cara, é uma obra muito legal e com certeza vale a releitura, tanto para pegar mais detalhes quanto ficar vendo, né, esses desenhos, essas ilustrações dele que são fenomenais. Ah, e vale a pena correr atrás do resto dele, hein? Sou muito curioso, cara. Vale a pena, vale muito a pena. Você você leu tudo que já saiu aqui no Brasil dele, ou já tem alguma coisa que você ainda não pegou? O que saiu da Zarabatana eu li tudo. Os dois da Script os dois da Script ainda tá na pinga. Mas eu já tenho. Legal, muito bom. Que já não é obra dele, é mais são contos do Lovecraft, né? Mas eu não li as ilustrações também, então... Tá inédito. Tá inédito, Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso debate ali, né? Sobre a obra do Salvador Sanz, mais especificamente da Legião. Se vocês quiserem ver mais coisas dele aqui, comentem, né? Mandem mensagem pra gente, que a gente gosta de ouvir, né? Os feedbacks, saber, né, o que vocês estão esperando pra gente trazer. E é isso. Se você ficou com vontade de
trazer mais informação aqui sobre o nosso bate-papo, é muito simples. Você pode mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, no @podcastagaqueiros. E também, né, se estiver passando aí pelo YouTube, se puder, se inscreva no nosso canal. Nosso canal ali, ele só aparece para fazer as lives, né, que a gente faz live para os nossos padrinhos, mas também está aberto a todo mundo. Se você quiser, né, ser o nosso padrinho e tem uma dúvida de saber como é que funciona as nossas lives, só ir lá no nosso canal, no @podcastagaqueiros, assista lá as lives. Também a gente dá bastante dica, né, tem bastante coisa para que a gente comenta em live e também faz sorteio para os nossos padrinhos. Bom, Fábio, acho que é isso aí. Nos vemos no próximo programa? Com certeza. Beleza, valeu. Falou!